Ele ganhou 18 milhões numa sexta-feira à noite, mas em vez de chamar a esposa, trancou a porta do banheiro e ficou sozinho com o segredo. Nos dias seguintes, pediu separação, pegou as malas e foi embora sem olhar para trás. Ele estava tão certo de que havia vencido na vida que nem percebeu o detalhe que ia destruir tudo. O bilhete não estava no nome dele. E quando ele descobriu isso, já era tarde demais. Camila acordou naquela terça-feira como acordava em todas as outras. Antes do alarme, antes do sol, antes de qualquer coisa que exigisse dela mais do que ela estava disposta a dar. Ela tinha 29 anos, lecionava numa escola pública do bairro e carregava o dia com uma tranquilidade que muita gente confundia com conformismo. Não era. Era escolha. A escolha de uma mulher que aprendeu cedo que a vida não vira de repente. Ela vira aos poucos, num acúmulo silencioso de dias bem vividos. Júnior dormia do outro lado da cama. 32 anos, empregado numa transportadora, bonito do jeito que às vezes atrapalha. Aquele tipo de aparência que faz a pessoa achar que merece mais do que tem. Ele não era mau. Era inquieto, e havia uma diferença enorme entre as duas coisas, embora ele nunca tivesse parado para entender isso. O casamento deles funcionava. Não era apaixonado como no começo, mas funcionava. Ela planejava, ele impulsionava. Ela segurava, ele empurrava. Havia ali um equilíbrio que a maioria dos casais passaria anos tentando construir, e que Júnior havia passado os últimos meses observando com um pé de fora, sem saber bem o que queria no lugar. Naquela terça, ele pediu antes de sair: "Camila, passa na lotérica hoje? Compra um bilhete para mim." Ela disse que sim, como sempre dizia. Coisa de 5 minutos, sem nenhum peso. À tarde, no caminho de volta da escola, ela entrou na lotérica, escolheu os números no volante eletrônico e foi até o caixa. Só na hora de pagar, percebeu que estava com a carteira de Júnior em casa. Ela havia guardado para ele não esquecer. Pagou com o próprio dinheiro, sem fazer questão disso. O sistema da lotérica naquele dia estava com uma lentidão estranha. O atendente pediu desculpas, reiniciou o terminal e quando o bilhete saiu, ele já estava registrado com os dados que Camila havia informado para completar o cadastro. O CPF era dela. Em casa, ela mencionou enquanto guardava as compras na geladeira: "Júnior, o bilhete ficou no meu nome. O sistema travou e eu precisei colocar meus dados para finalizar." Ele estava no celular, deitado no sofá, e respondeu sem tirar os olhos da tela: "Tá bom." 2 palavras, nem isso na prática. Camila fechou a geladeira, colocou o bilhete em cima da mesa e foi preparar o jantar. Os dias seguintes foram normais. Escola, alunos, correção de provas, jantar, televisão, cama. A rotina que Camila havia aprendido a habitar com gratidão e que Júnior havia aprendido a tolerar com uma impaciência crescente que ele mesmo não saberia explicar. Na sexta à noite, Júnior foi ao banheiro depois do jantar. Levou o celular, o que não era incomum. Mas desta vez fechou a porta com a trava. O que era? Camila estava na sala com um livro no colo e não prestou atenção. Dentro do banheiro, Júnior abriu o aplicativo da lotérica com o número do bilhete que havia decorado dias antes. Conferiu o primeiro número, o segundo, o terceiro. Quando chegou no sexto, ficou parado olhando para a tela por um tempo que ele não conseguiria medir depois. 6 acertos. Prêmio principal. O valor apareceu embaixo dos números como se fosse uma informação qualquer. 18.400 mil reais. Ele sentou na borda da banheira. O coração acelerou de um jeito físico, quase doloroso. As mãos estavam frias. Ele releu tudo 3 vezes. E então, naquele silêncio do banheiro com a porta travada, veio o pensamento. Não chegou devagar. Não bateu na porta antes de entrar. Chegou inteiro, de uma vez. Se eu contar, eu divido. Se eu divido, perco metade.
Ele ficou ali mais 10 minutos sem fazer nada. Quando saiu, estava com o mesmo rosto de sempre. Sentou no sofá, pegou o controle, escolheu um canal qualquer. Camila virou a página do livro sem olhar para ele. Mas algo havia mudado naquele apartamento naquela noite, e nenhum dos dois ainda sabia a extensão disso. No dia seguinte, Júnior amanheceu diferente. Não diferente de um jeito visível logo de cara, diferente daquele jeito que só quem convive de perto percebe. Estava mais quieto, mas com uma quietude que vibrava. Saiu mais cedo do que o habitual, sem café, com um até logo que soou como uma formalidade. Camila ficou olhando para a porta fechada por alguns segundos. Depois foi fazer o café e não pensou mais nisso. O problema é que ela ia pensar, só não sabia ainda quando. 2 dias se passaram com Júnior se comportando de um jeito que Camila não sabia nomear, mas que reconhecia. Ele atendia o celular e ia para o quarto. Respondia perguntas simples com respostas curtas demais. Chegava em casa com o olhar em outro lugar, comia sem fome aparente e dormia com o celular virado para baixo na mesa de cabeceira. Camila observava tudo sem fazer perguntas. Não por falta de coragem, ela tinha coragem de sobra, mas porque havia aprendido que certas coisas precisam de espaço para mostrar o que são. E ela estava disposta a esperar. Na quarta-feira à noite, Júnior saiu depois do jantar, dizendo que ia encontrar um amigo. Voltou tarde, com o cheiro de cerveja e um humor que oscilava entre o eufórico e o nervoso, sem parar num ponto fixo. Camila estava lendo na cama quando ele entrou. Ele perguntou se ela estava bem. Ela disse que sim. Ele foi ao banheiro, voltou, deitou de costas para ela. Ela apagou a luz, mas ficou acordada. Na manhã seguinte, Júnior saiu antes dela. Camila tomou café, separou o material para a aula e abriu o computador para terminar uma lista de exercícios que havia deixado pela metade. O navegador abriu direto na última aba que havia sido usada. Era o site de consulta de resultados da Mega Sena. Camila ficou olhando para a tela por alguns segundos. Não sentiu nada de imediato, só aquela atenção aguçada de quem está prestes a entender alguma coisa. Ela foi até a gaveta onde havia colocado o bilhete dias atrás. Pegou, sentou à mesa, conferiu o primeiro número, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Ficou parada com o bilhete na mão, a tela na frente e o apartamento completamente silencioso ao redor. Não chorou, não gritou, não jogou nada. Apenas ficou ali, entendendo. Não só os números, não só o prêmio, entendendo o que o silêncio de Júnior havia estado dizendo durante todos aqueles dias e o que isso dizia sobre quem ele era. Depois de alguns minutos, ela pegou o celular e discou um número. Débora, preciso falar com você, agora. Débora tinha 34 anos, 5 a mais que Camila, e uma voz que só subia quando era necessário, o que na advocacia de família era mais raro do que parece. As duas haviam crescido no mesmo bairro, dormido no mesmo quarto por 12 anos e desenvolvido entre elas o tipo de comunicação que dispensa explicação longa. Camila disse o essencial em menos de 3 minutos. O bilhete, o CPF, o histórico no computador, o silêncio de Júnior nos últimos dias. Do outro lado da linha, Débora ficou quieta por alguns segundos. Não de surpresa, de concentração. Você tem o bilhete na mão agora? Tenho. Não mexe em nada, não fala nada para ele. Eu chego hoje à noite. Camila deixou o bilhete exatamente onde estava, na mesa, do mesmo jeito que Júnior havia visto centenas de vezes sem prestar atenção. Foi tomar banho, se vestir e foi para a escola dar aula, como se o apartamento não guardasse um segredo que pesava 18 milhões de reais. À noite, Débora chegou com uma pasta, uma caneta e aquele jeito dela de entrar num cômodo e organizar o espaço ao redor sem precisar pedir. Júnior não estava em casa. Havia mandado mensagem dizendo que ia sair mais tarde do trabalho. As duas se sentaram à mesa da cozinha.
Débora examinou o bilhete com cuidado, fotografou frente e verso, anotou o número de série e consultou algo no celular por alguns minutos. O bilhete está integralmente registrado no seu CPF. O pagamento saiu da sua conta. Você é a titular legal. Isso não tem discussão. Camila ouvia com os cotovelos na mesa e as mãos entrelaçadas. E se ele tentar contestar? Ele pode tentar, mas não tem base. O registro é seu, o dinheiro era seu. A única coisa que ele pode alegar é que foi ele quem pediu o bilhete. E isso, juridicamente, não vale nada sem prova documental. Houve uma pausa. Camila olhou para a janela. Ele não sabe que eu sei. Eu sei, disse Débora. E por isso você precisa decidir agora o que quer fazer. Porque quando ele descobrir que o prêmio está no seu nome, vai depender do que você fez antes disso. Não era ameaça. Era só a realidade dita sem enfeite, do jeito que Débora sempre falava. As duas conversaram por quase 2 horas. Quando Débora foi embora, havia um plano. Simples, preciso, sem margem para improvisação. Camila fechou a porta, lavou as 2 xícaras e foi dormir antes de Júnior chegar. Nos dias seguintes, Camila observou o marido com uma atenção diferente. Antes ela olhava para ele e via o cotidiano. Agora via os detalhes, e os detalhes contavam uma história que ela precisava entender até o fim antes de agir. Júnior havia mudado o padrão de sono. Acordava mais cedo, ficava no celular por longos minutos antes de se levantar e saía com uma pressa que não combinava com o horário do trabalho. Numa tarde, Camila passou em frente à transportadora a caminho da escola e viu o carro dele no estacionamento. Ele estava lá. Mas à noite chegou em casa dizendo que havia ficado até tarde resolvendo um problema de rota. Ela não disse nada. Guardou. Na quinta-feira, ele esqueceu o celular em cima da bancada da cozinha por 12 minutos enquanto tomava banho. Camila não desbloqueou, não tentou ler nada. Ficou olhando para aquele retângulo preto e pensando que às vezes o que a gente não faz diz mais sobre quem a gente é do que o que faz. Ela tinha respostas o suficiente. Não precisava de mais. O fim de semana chegou com uma tensão nova no apartamento. Não era briga, era a ausência de conversa real. Os dois ocupavam o mesmo espaço e falavam sobre o jantar, sobre o tempo, sobre um programa na televisão. Nada que importasse. No sábado à tarde, Júnior saiu dizendo que ia ao mercado. Voltou 40 minutos depois, com 2 sacolas e um humor que não combinava com compras de supermercado. Animado demais, com o olho brilhando de um jeito que Camila reconhecia como plano, não como alegria. Ela sorriu quando ele entrou, ele sorriu de volta, e nenhum dos dois estava sorrindo de verdade. Foi na segunda-feira seguinte que a coisa mudou de fase. Camila chegou em casa do trabalho e encontrou Júnior sentado à mesa da sala. Não no sofá, não no quarto, mas à mesa, de frente para a porta, como quem estava esperando. Havia algo no jeito que ele estava sentado que ela sentiu antes de entender. A coluna reta demais, as mãos fechadas em cima da mesa. O olhar que desviou por meio segundo antes de encontrar o dela. "Preciso falar uma coisa com você", ele disse. Camila colocou a bolsa no gancho da entrada, tirou os sapatos. Foi até a cozinha, pegou um copo d'água, voltou e sentou do outro lado da mesa. "Pode falar." Júnior abriu a boca, fechou, abriu de novo. Quando as palavras saíram, eram vagas. O tipo de frase que tenta dizer algo sério, sem se comprometer com nenhuma verdade específica. Disse que havia pensado muito. Que sentia que os dois haviam se afastado, que estava num momento de mudança e precisava de espaço para entender o que queria. Camila o deixou terminar. "Você quer se separar?" ela disse. Não foi pergunta. Ele fez uma pausa pequena demais para ser hesitação e grande demais para ser confirmação imediata. "Acho que sim."
Ela assentiu devagar. Ficou olhando para ele por alguns segundos. Não com raiva, não com choro, com aquela calma que ele sempre havia interpretado como o ponto forte dela e que agora, pela primeira vez, o deixou levemente desconfortável. Tudo bem, Júnior. Eu entendo. Ele esperava outra coisa, não sabia bem o quê. Talvez choro, talvez discussão, talvez o tipo de cena que tornaria tudo mais difícil e ao mesmo tempo mais honesto. O que ele não esperava era aquilo. Calma total, sem drama, sem perguntas. Eles conversaram por mais alguns minutos sobre detalhes práticos, com a frieza educada de duas pessoas resolvendo uma questão burocrática. Antes de ir para o quarto, Camila parou na porta da sala e disse, de passagem, quase como lembrança: "Ah, o bilhete da loteria ainda está na gaveta. Quando você quiser, pode pegar." Júnior respondeu com um "tá" e virou o rosto para o lado. Camila foi dormir. Ele ficou acordado até quase 3 da manhã. Vinícius tinha 33 anos e o tipo de histórico que a gente não conta para a sogra. Não era perigoso, era conveniente. O tipo de amigo que aparece quando tem vantagem no ar e some quando a conta chega. Ele e Júnior se conheciam desde o colégio. Tinham a cumplicidade de quem dividiu muita besteira na adolescência e pouca coisa séria na vida adulta. Foi com Vinícius que Júnior foi falar na quarta-feira à noite, 3 dias depois de ter pedido a separação para Camila. Eles se encontraram num bar no bairro vizinho, longe o suficiente para não cruzar com ninguém conhecido. Júnior chegou primeiro, pediu uma cerveja e ficou olhando para a porta até Vinícius entrar com aquele andar largo de quem acha que o ambiente pertence a ele. Então, Vinícius disse, sentando e já chamando o garçom: "Quanto é?" 18.400.000. Vinícius assoviou baixinho. Pediu uma cerveja, encostou no banco e ficou sorrindo para o teto por alguns segundos. Ah, e ela não sabe. Não sabe nada. E o bilhete? Júnior fez uma pausa. Tá no nome dela. Mas é um detalhe técnico. Foi erro do sistema da lotérica. Eu fui quem pediu, eu fui quem escolheu jogar. O dinheiro é meu. Vinícius acenou com a cabeça, do jeito de quem concorda, mas não exatamente com o argumento. Mas com a conveniência do argumento. Os dois ficaram em silêncio por um momento, cada um pensando à sua maneira sobre 18 milhões de reais. O plano é simples. Júnior continuou. Eu peço a separação. Saio de casa antes de resgatar o prêmio, e aí eu retiro tudo no meu nome. Ela não vai ter o que fazer. A gente abre o negócio, divide 50 e 50 e começa do zero. 50 e 50, repetiu Vinícius, com um sorriso que não era de discordância, mas que também não era de satisfação completa. 50 e 50. Vinícius bateu a garrafa na de Júnior. Então tá feito. O que Júnior não percebeu naquela noite, e que Vinícius percebeu muito bem, só não disse, era que 18 milhões fazem coisas estranhas com as pessoas. Criam prioridades que não existiam, reorganizam lealdades, transformam amizades antigas em acordos temporários. Mas Júnior estava animado demais para enxergar qualquer coisa além do número. Nos 2 dias seguintes, os dois se encontraram mais 2 vezes. Definiram que Júnior alugaria um apartamento no bairro onde Vinícius morava, que a separação precisava estar assinada antes do resgate, que Júnior deveria agir rápido, sem deixar brecha para conversa longa com Camila. Vinícius disse que tinha um contato que conseguia apartamento rápido, sem burocracia. Júnior perguntou quanto custaria o aluguel. Vinícius disse que era barato, um valor que diante de 18 milhões soou como nada. Júnior pagou o primeiro mês adiantado em dinheiro, sem contrato escrito. Vinícius disse que não precisava de contrato entre amigos. Na sexta-feira de manhã, 2 dias depois do pedido de separação, Júnior chegou em casa enquanto Camila ainda estava lá.
Ela tinha aula no turno da tarde naquele dia. Ele entrou com uma mochila e começou a separar roupas em silêncio. Camila estava na cozinha tomando café. Ouviu o barulho do guarda-roupa abrindo e fechando. Ficou onde estava. Depois de alguns minutos, Júnior apareceu na porta da cozinha com a mochila no ombro e uma mala de rodas ao lado. O olhar dele tinha aquela mistura de culpa e alívio que as pessoas carregam quando estão fazendo algo errado, mas conveniente. "Vou pegar o resto das coisas no fim de semana", ele disse. "Tudo bem", Camila respondeu. "O café ainda está quente se você quiser." Ele declinou com um gesto leve da cabeça. Ficou parado por 2 segundos, como se esperasse alguma coisa. Uma última tentativa dela, uma pergunta, qualquer coisa que justificasse o que ele estava fazendo. Não veio nada. "Então, tchau, Camila. Tchau, Júnior. Cuida-se." Ele saiu. A porta fechou com um clique seco. Camila ficou olhando para a xícara na mão por um momento. Depois colocou na pia, pegou o celular e mandou uma mensagem para Débora. "Ele foi. Pode começar." Do outro lado da cidade, Júnior chegou ao apartamento que Vinícius havia arranjado. Era pequeno, com as malas ainda fechadas no canto do quarto e 2 cervejas geladas na bancada da cozinha. Vinícius estava lá, animado, falando em voz alta sobre o negócio que iam abrir, sobre o bairro que iam escolher, sobre as possibilidades que 18 milhões colocavam na frente de 2 homens dispostos a começar do zero. Júnior ouvia e bebia e sentia aquilo que às vezes a gente confunde com felicidade, o alívio de ter decidido. Mas debaixo daquele alívio havia algo que ele não estava conseguindo nomear. Uma inquietação pequena, quase imperceptível, como um detalhe que não encaixa num quebra-cabeça e que você coloca de lado achando que vai resolver depois. Ele não resolveu depois. Porque no dia seguinte, quando Júnior foi até a agência com o bilhete na mão e o coração cheio de certeza, o atendente olhou para a tela, olhou para o bilhete e disse com a naturalidade de quem só está fazendo o trabalho: "Senhor, o CPF registrado nesse bilhete não é o seu." O sorriso de Júnior demorou 3 segundos para desaparecer. E quando desapareceu, levou junto tudo que havia construído nas últimas semanas. O atendente repetiu a informação com a paciência de quem já explicou isso antes para outras pessoas. "O bilhete está registrado em outro CPF, senhor. O resgate só pode ser feito pelo titular." Júnior ficou parado do outro lado do balcão, com o bilhete na mão, como se segurar o papel mais firme fosse mudar o que estava escrito na tela. Pediu para falar com o gerente. O atendente disse que ia chamar, com aquele tom educado que não promete nada. O gerente era um homem de meia idade, cabelo grisalho, paletó azul marinho. Chegou com uma expressão neutra e ouviu Júnior explicar tudo. O pedido que havia feito para a esposa, o erro do sistema, o fato de que ele era quem havia escolhido jogar, com uma atenção profissional que não sinalizava nem concordância nem negativa. Quando Júnior terminou, o gerente olhou para a tela, olhou para o bilhete e disse o que o atendente já havia dito, só com mais palavras. "Senhor, o registro é vinculado ao CPF da titular. Não há como processar o resgate para um CPF diferente. Não é uma questão de intenção, é o que consta no sistema. Se o senhor acredita que há um erro, o caminho seria uma ação judicial. Mas aqui nesse balcão não há nada que eu possa fazer." Júnior saiu da agência com o bilhete ainda na mão. Ficou parado na calçada por alguns minutos, com o sol batendo de frente e o movimento da rua ao redor, como se nada tivesse acontecido. Um homem passou com um carrinho de feira. Uma mulher saiu da padaria do lado com um saco de pão. O mundo continuava no mesmo ritmo de sempre, completamente indiferente ao fato de que 18 milhões de reais haviam escorregado dos dedos dele em menos de 5 minutos. Ele ligou para Vinícius enquanto ainda estava na calçada. "O que aconteceu?" Vinícius atendeu no segundo toque. "O bilhete está no nome dela. Eles não me deixaram resgatar."
Silêncio do outro lado. Não o silêncio de quem está pensando numa solução. O silêncio de quem está recalculando. Mas você disse que era um detalhe técnico? Era o que eu achava. Júnior. A voz de Vinícius mudou de tom. Ficou mais baixa, mais direta. Se o dinheiro está no nome dela, como a gente vai fazer? Eu vou contratar um advogado. Tem como reverter isso? Eu fui quem pediu o bilhete, eu tenho testemunhas, Você tem o quê? Vinícius interrompeu, sem rispidez, mas sem delicadeza também. Uma história. Isso não é documento. Júnior ficou quieto. Me liga quando tiver novidade, Vinícius disse, e desligou. Não foi grosseiro, foi pior, foi eficiente. A ligação durou menos de 2 minutos e deixou Júnior com a sensação de que o chão havia dado mais um passo para baixo. Ele passou o resto da tarde tentando encontrar um advogado que atendesse no mesmo dia. O primeiro disse que precisava analisar o caso com calma. O segundo pediu um adiantamento que Júnior não tinha em conta. O terceiro ouviu o resumo em 5 minutos e foi direto. Se o bilhete está no nome dela, registrado com o CPF dela, comprado com o dinheiro dela, a posição jurídica dela é sólida. Você pode entrar com uma ação alegando que foi quem solicitou o bilhete, mas sem contrato, sem transferência formal, sem nenhum documento que comprove um acordo entre vocês, as chances são muito pequenas. Mas eu fui quem pediu para ela comprar. Eu sei. E ela pode confirmar isso ou não. Se ela negar, você não tem prova do contrário. Júnior voltou para o apartamento alugado com a cabeça pesada e as malas ainda encostadas na parede do quarto, exatamente onde havia deixado 2 dias antes. Sentou na cama com o celular na mão, olhando para a parede. Ligou para Vinícius de novo. Dessa vez demorou mais para atender. Eu vou entrar na justiça, Júnior disse quando ele atendeu. Quanto vai custar? Ainda não sei. E quanto tempo demora? Também não sei. Houve uma pausa longa. Júnior, eu tenho contas para pagar. Eu entrei nessa porque tinha dinheiro garantido. Se não tem dinheiro garantido... Vini, a gente é amigo há 20 anos. Eu sei, mas a amizade não paga aluguel. Dessa vez, foi Júnior quem desligou. Naquela noite, deitado no apartamento pequeno que havia alugado com o dinheiro que ainda tinha na conta, Júnior ficou olhando para o teto e tentando organizar os pensamentos. A separação estava feita. O apartamento era alugado. O advogado custaria dinheiro que ele não tinha. Vinícius estava sumindo aos poucos, ligação por ligação, como fumaça que a gente tenta segurar com as mãos. Ele pensou em Camila. Não com saudade, ainda não. Com algo mais incômodo que isso, com a memória nítida da expressão dela quando ele saiu de casa. Aquela calma, aquele cuida-se, dito sem amargura, sem ironia, sem nenhuma carga que ele pudesse interpretar. Ele havia saído convicto de que a ausência de cena significava que ela não havia entendido o tamanho do que estava em jogo. Agora, deitado no escuro, começava a considerar outra hipótese. E essa hipótese era muito pior. Júnior pegou o celular, abriu o contato de Camila, ficou olhando para o nome por quase 1 minuto. Depois, colocou o celular de lado sem digitar nada. Não era hora. Ele precisava de um plano antes de falar com ela. O problema era que, pela primeira vez desde a sexta-feira em que havia conferido os números no banheiro, ele não tinha nenhum. Na manhã seguinte, Júnior acordou com a sensação ruim de quem dormiu pouco e pensou demais. O apartamento alugado tinha uma janela que dava para um muro. A cozinha cheirava ao café da vizinha e as malas continuavam intocadas no canto do quarto como uma acusação silenciosa. Ele ficou sentado na borda da cama por um bom tempo antes de pegar o celular. Havia 3 mensagens de Vinícius. A primeira perguntava se havia novidade. A segunda dizia que precisava resolver umas coisas. A terceira
enviada às 11 da noite, era curta demais para o tamanho do que significava. Pode demorar para te responder. Tô com umas pendências. Júnior releu as 3 mensagens. Depois colocou o celular na mesa, foi até a janela e ficou olhando para o muro lá fora. 20 anos de amizade. 2 dias sem dinheiro garantido. Ele tentou ligar. Chamou 4 vezes. Na quinta, caiu direto na caixa postal. Foi nessa manhã que Júnior ligou para Camila pela primeira vez, desde que havia saído de casa. Ela a atendeu no 3º toque, com uma voz normal, sem surpresa, como se estivesse esperando a ligação chegar na hora certa. Camila, preciso conversar. Pode falar. Ele havia ensaiado alguma coisa na cabeça, mas as palavras saíram diferentes do que havia planejado. Começou explicando que havia entrado em pânico com o valor do prêmio, que não havia pensado direito, que sabia que havia agido errado. Disse que o bilhete era tecnicamente dela, mas que a intenção original havia sido dele. Que eles ainda eram casados, que havia um casamento no meio disso tudo, que talvez pudessem conversar sobre uma divisão justa. Camila ouviu tudo sem interromper. Quando ele terminou, ela ficou em silêncio por alguns segundos. Não o silêncio de quem está hesitando, o silêncio de quem está escolhendo as palavras com cuidado. Júnior, o bilhete estava no meu nome, comprado com o meu dinheiro, registrado no meu CPF. Eu já resgatei o prêmio. A frase chegou simples, sem drama, sem crueldade. Só os fatos, um atrás do outro. Quando? A voz dele saiu diferente do que pretendia. Mais fina, mais pequena. 3 dias atrás, no dia em que você pegou as malas. Júnior ficou parado com o celular no ouvido, o apartamento silencioso ao redor, e a conta fazendo-se sozinha na cabeça. Enquanto ele celebrava com Vinícius com cerveja gelada, achando que havia escapado, Camila já havia resgatado tudo, com antecedência, com cada documento no lugar, sem pressa, sem susto, sem nenhuma cena. Débora cuidou de tudo, Camila completou, como se antecipasse a próxima pergunta. Cada detalhe estava verificado antes de você sair daqui. Ele tentou dizer alguma coisa. Não saiu nada que valesse. Eu não tô te ligando por causa do dinheiro, ele disse por fim. E era mentira e verdade ao mesmo tempo, do jeito que certas frases são as duas coisas juntas. Eu sei, Júnior, ela respondeu, sem sarcasmo. Cuida-se. E desligou. Júnior passou as horas seguintes num estado que não era exatamente desespero. Era mais parecido com aquela tontura de quem levou um tombo e ainda não sabe a extensão do machucado. Ele andava pelo apartamento pequeno, sentava, levantava, abria o celular sem ter com quem falar. Tentou Vinícius mais 2 vezes. Nada. À tarde, ligou para o advogado que havia consultado no dia anterior. Perguntou se havia alguma chance real de reverter a situação. O advogado foi honesto da forma que os bons advogados são, direto, sem enfeite. Se ela já resgatou o prêmio com toda a documentação em ordem, a posição dela é praticamente inabalável. O senhor poderia entrar com uma ação alegando enriquecimento sem causa, mas o ônus da prova é seu. Você precisaria demonstrar que havia um acordo formal, que o dinheiro utilizado na compra era seu, que houve uma combinação entre vocês. Sem nada disso em papel, o caminho é longo, caro e incerto. Quanto custa tentar? O advogado deu um número. Júnior olhou para o saldo no aplicativo do banco, subtraiu o aluguel, subtraiu as contas do mês. O que sobrava era menos do que o valor mínimo que o advogado havia pedido para começar. Desligou sem dar resposta. À noite, Vinícius mandou uma mensagem. Não era uma ligação, não era uma explicação. Era um texto curto, dizendo que havia conseguido um trabalho em outra cidade, que ia precisar se mudar, que a vida tinha dessas. Desejava boa sorte a Júnior com um ponto de exclamação que soou mais vazio do que qualquer silêncio. Júnior leu a mensagem 3 vezes. Depois colocou o celular embaixo do travesseiro.
Deitou de costas no colchão fino do apartamento alugado e ficou olhando para o teto com a mesma expressão de quem está tentando entender como chegou até ali. Havia saído de casa com um plano, com um amigo, com a certeza de que havia jogado certo. Agora tinha um apartamento que não era dele, um amigo que havia sumido e uma ex-esposa que havia resgatado 18 milhões com a calma de quem sabia, desde o começo, exatamente o que estava fazendo. O pior não era ter perdido o dinheiro. O pior era começar a entender que Camila não havia vencido porque foi mais esperta. Ela havia vencido porque era simplesmente uma pessoa melhor. E que ele havia sabido disso durante anos e havia escolhido sair mesmo assim. Essa percepção chegou devagar, sem barulho, e foi a mais difícil de todas até aquele momento. Mas ainda não era a mais difícil que estava por vir. O advogado que Júnior acabou contratando se chamava Renato, tinha um escritório pequeno num segundo andar sem elevador e cobrou um adiantamento que consumiu quase tudo que havia sobrado na conta. Não era o melhor advogado disponível, era o que Júnior conseguiu pagar. Renato ouviu tudo com atenção, fez anotações e no final da reunião disse que havia uma linha de argumento possível. Tênue, mas possível. Entrariam com uma ação alegando que o bilhete havia sido adquirido por solicitação dele com intenção de benefício mútuo dentro do casamento. Era pouco. Renato não escondeu isso. É uma tentativa, ele disse, sem prometer nada. Eu sei, Júnior respondeu, mas eu preciso tentar. A ação foi protocolada e foi como jogar uma pedra num rio fundo. Fez barulho por um segundo e depois sumiu no silêncio. As semanas seguintes foram as mais compridas da vida de Júnior. Sem Vinícius, sem perspectiva, sem o emprego que havia pedido demissão dias antes de tudo desmoronar, acreditando que não ia precisar mais, o apartamento pequeno foi ficando menor. Ele retomou o contato com a transportadora, pediu para voltar e ouviu do supervisor que a vaga havia sido preenchida. Conseguiu um trabalho temporário num depósito, carregando caixas por turno, num silêncio físico que contrastava brutalmente com os 18 milhões que havia imaginado nas mãos. Num dia, numa pausa entre um turno e outro, ele ficou sentado na calçada com uma garrafa de água e o celular. Abriu o contato de Camila. Ficou olhando. Fechou. Abriu de novo. Dessa vez digitou: "Posso te ligar?" A resposta demorou 40 minutos. Quando veio, era simples. "Pode." Ele ligou naquela noite do apartamento, sentado no chão com as costas encostadas na parede, porque o sofá havia sido devolvido junto com o contrato que ele não havia renovado. Camila atendeu com a mesma voz de sempre. Júnior começou a falar e as palavras saíram de um jeito que ele não havia planejado, sem argumento jurídico, sem menção ao dinheiro, sem nenhuma estratégia. Saíram tortas, honestas, do jeito que as coisas saem quando a pessoa finalmente para de ensaiar. Disse que havia entrado em pânico quando viu o valor, que por um segundo havia se sentido maior do que era, e havia tomado uma decisão que diminuía tudo que havia construído com ela, que havia escolhido Vinícius, alguém que sumiu em 2 dias no lugar dela, que havia ficado anos do lado dele sem pedir nada em troca, que não estava ligando para pedir o dinheiro de volta, que sabia que não tinha direito nem ao dinheiro nem ao perdão, que estava ligando porque havia passado semanas sem conseguir dormir direito e havia entendido, finalmente, que o peso não era o dinheiro perdido. Era ela. Era saber que havia olhado para uma mulher boa, leal, paciente e havia decidido que 18 milhões valiam mais. Camila ficou em silêncio por um tempo depois que ele terminou. Quando falou, a voz era tranquila, não fria, não aquecida. Tranquila. "Eu ouvi tudo, Júnior. E eu acredito que você está falando o que está sentindo agora." Pausa. "Mas eu preciso que você entenda uma coisa. Eu não fiquei com raiva quando descobri.
Fiquei triste, porque eu conhecia você há anos e sabia que essa escolha estava dentro de você. Eu só não sabia quando ia aparecer. Quando apareceu, eu não me surpreendi. E isso foi a parte mais doída de tudo. Júnior não disse nada. Eu te perdoo, ela continuou. Não porque você merece agora, mas porque guardar isso dentro de mim não me serve. Eu te perdoo e desejo que você encontre, com o tempo, uma versão de você que não precise de 18 milhões para saber o que vale. Camila. Mas eu não vou voltar, e não é por mágoa. É porque eu passei anos sendo o equilíbrio de um casamento que só eu estava sustentando. Eu merecia um parceiro, não um projeto. O silêncio depois dessa frase foi diferente de todos os outros silêncios da conversa. Era o tipo de silêncio que não pede resposta. Cuida-se, Júnior. Ela desligou. Júnior ficou sentado no chão por um longo tempo depois da ligação. Não chorou de imediato. Ficou só parado, com o celular no colo, olhando para a parede vazia do apartamento. E então veio, não um choro alto, não uma cena, mas aquele tipo silencioso e seco que acontece quando a pessoa finalmente para de resistir ao que já sabe há tempo. Ele havia esperado que ela gritasse, que acusasse, que fosse cruel, porque a crueldade seria mais fácil de carregar do que aquilo, do que ser perdoado por alguém que você magoou e que ainda assim não perdeu a generosidade. Essa era a parte mais difícil, não a derrota, o perdão. A ação judicial durou pouco. Renato ligou 3 semanas depois com a voz de quem já esperava o resultado. O processo havia sido encerrado na fase inicial sem sequer chegar a uma audiência. O bilhete era registrado em nome de Camila, comprado com o dinheiro dela, e não havia nenhum documento que sustentasse a versão de Júnior. O juiz havia indeferido o pedido com uma linguagem técnica que, traduzida, significava: não há o que analisar aqui. Júnior agradeceu, desligou e ficou olhando para a conta com o saldo que havia sobrado depois dos honorários. Vinícius, ele soube por um conhecido em comum, havia voltado para a cidade onde havia crescido. Devia dinheiro para 3 pessoas diferentes. Havia perdido o emprego que tinha antes de tudo isso começar e estava morando na casa da mãe, sem perspectiva clara de quando as coisas iam mudar. A amizade de 20 anos havia durado exatamente o tempo que levou para o dinheiro evaporar. Júnior pensou que deveria sentir alguma satisfação nisso. Não sentiu nada. Num fim de tarde, saindo do depósito, ele passou pela rua onde havia morado com Camila. Não foi de propósito. Era o caminho mais curto para o ponto de ônibus. Mas, quando chegou em frente ao prédio, parou por um segundo. As janelas do apartamento estavam com a luz acesa. Ele ficou olhando por alguns segundos. Depois, continuou andando. Havia uma última coisa que ele precisava entender, e que só entenderia com o tempo. Que o maior prêmio daquela história nunca havia sido os 18 milhões. E que ele havia jogado fora algo que nenhum bilhete do mundo poderia devolver. Camila nunca havia gostado de apartamentos grandes. Cresceu num quarto que dividia com Débora, numa casa onde o espaço era curto e a presença das pessoas compensava o que faltava em metros quadrados. Então, quando foi comprar o apartamento, com calma, sem pressa, visitando cada opção com a atenção de quem está tomando uma decisão para anos, escolheu um lugar médio, com uma varanda voltada para o leste, onde o sol batia de manhã. Era o único critério que ela havia imposto desde o começo: sol de manhã. A decoração veio aos poucos, sem projeto caro, sem nada que precisasse impressionar ninguém. Uma estante que ela montou com Débora numa tarde de sábado, com mais conversa do que instrução. Um tapete que havia visto numa feira e carregado no ônibus porque cabia na bolsa. Plantas na varanda, 3 no começo, 7 depois, porque ela sempre esquecia de não comprar mais quando passava perto de uma floricultura. Era um lugar que parecia ela, e isso, descobriu, era suficiente.
A fundação foi ideia dela, mas nasceu de uma conversa com a mãe que ela havia perdido 2 anos antes. Dona Ângela havia sido cozinheira a vida inteira, criado as 2 filhas sozinha depois que o marido foi embora, e repetido uma frase que Camila havia ouvido tantas vezes que virou parte do próprio pensamento: aprende enquanto pode, minha filha. Conhecimento ninguém tira. Ela não havia terminado o ensino médio. Trabalhou desde os 14 anos e passou a vida inteira acreditando que educação era a única coisa que realmente pertencia à pessoa para sempre. Camila criou a fundação com o nome dela, Dona Ângela. Simples, direto, sem subtítulo elaborado. O foco era a educação infantil, reforço escolar, material didático, apoio a professores de escolas públicas do bairro onde as 2 haviam crescido. Não era uma operação grande, era precisa. Com Débora cuidando da parte jurídica e um contador que Camila havia encontrado por indicação de uma colega de trabalho, a fundação saiu do papel em menos de 3 meses. Na inauguração, que não foi evento, foi só uma tarde com as famílias do bairro e um bolo que Débora fez, porque insistiu. Camila ficou parada na frente da placa com o nome da mãe e não conseguiu dizer nada por alguns segundos. Débora chegou por trás e pôs a mão no ombro dela. Nenhuma das 2 precisou falar. Camila pediu licença da escola por um semestre. Usou o tempo para estudar gestão, finanças, administração, coisas que havia adiado por anos sem uma razão muito clara, a não ser a sensação de que não era o momento certo. Descobriu que era o momento certo desde antes. As aulas eram online, feitas na varanda com o café do lado e as plantas crescendo no vaso ao fundo. Ela tinha uma caderneta onde anotava à mão as coisas que queria lembrar. Hábito de professora que não desaparece fora da sala de aula. Às vezes, Débora aparecia no fim do dia e as 2 jantavam na varanda, falando sobre o escritório que havia expandido, sobre a fundação, sobre as pequenas coisas que a vida foi colocando no lugar quando o espaço abriu. Não falavam sobre Júnior. Não porque fosse proibido, simplesmente porque havia deixado de ser o assunto central. Ele havia virado uma parte da história, não a história inteira. Débora expandiu o escritório 6 meses depois, com a estabilidade que a proximidade com a irmã havia permitido. Contratou uma assistente, abriu uma segunda sala e passou a atender casos de família com uma atenção que o volume antigo de trabalho não deixava. Ela havia sempre sido boa no que fazia. Agora tinha o espaço para ser. As 2 ficaram mais próximas nesse período do que em qualquer outro momento desde a adolescência. A diferença era que, na adolescência, a proximidade vinha da necessidade. Agora, vinha da escolha. De Júnior, Camila soube por caminhos indiretos. Uma colega que cruzou com ele, um conhecido em comum que mencionou de passagem, que havia voltado a trabalhar, não na transportadora, em algo diferente, que estava bem na medida do possível, que havia mudado de bairro. Ela ouviu essas informações sem alegria e sem pena. Com a neutralidade de quem se importou muito por muito tempo e aprendeu, aos poucos, a redirecionar esse cuidado para lugares que correspondiam. Havia uma frase que ela havia escrito na caderneta naquele período, sem contexto específico, que apareceu numa manhã enquanto estudava e ficou lá, sozinha na página. Perdoar não é abrir a porta de volta, é fechar sem trancar. Ela não sabia se havia lido em algum lugar ou se havia pensado sozinha. Não importava muito. Importava que era verdade. Num sábado de manhã, alguns meses depois de tudo, Camila acordou sem alarme, fez café, pegou o livro que havia começado na semana anterior e foi para a varanda. O sol entrava do jeito que ela havia planejado quando escolheu o apartamento. As plantas estavam crescendo mais do que o esperado, ia precisar de mais vasos em breve. O bairro lá embaixo tinha o movimento lento dos sábados, pessoas caminhando sem pressa, uma criança andando de bicicleta na calçada.
Ela ficou ali por um longo tempo, com o café esfriando do lado e o livro aberto no colo, sem sentir necessidade de fazer nada além do que estava fazendo. Não havia vitória sendo comemorada naquela varanda. Não havia mágoa sendo digerida. Havia só uma mulher de 29 anos que havia atravessado uma das coisas mais duras da vida e chegado do outro lado inteira. Não apesar de quem era, mas por causa de quem era. O sol batia no rosto dela. Ela fechou os olhos por alguns segundos e foi suficiente. Pegadito, más pegadito, quédate un ratito para bailar pegadito. Hola Lucho, ¿cómo estás? Más pegadito, quédate un ratito. Vives del engaño, la actriz. ¿Saben qué? No encontró ni una vaca. Oye, pero ¿qué pasa? No, pues que me están difamando y a mí me da rabia que me difamen. Eso es lo que pasa. No tolero difamaciones en el chat. Ni una sola vaca, ¿se dan cuenta? Oye, ¿qué hice? ¡Una ardilla! Se va a acabar la ley del hielo, chiquillos, cuando encuentre una vaca. ¿Me escucharon? Encuentro una vaca y se acaba la ley del hielo. Y espero que se comporten, porque si no, volveré a hacer la ley del hielo. Esa va a ser mi forma de castigarlos cuando se porten mal conmigo. No los voy a banear. Cuando el castigo no sea suficiente para banearlos, no los voy a banear, pero les voy a hacer la ley del hielo. All this money on me, it feels amazing. I don't wanna talk, I'm dancing, dancing. Oh, esto está súper mágico. Igual nos podemos venir para acá. Just me and my makeup. Aunque ya estuvo gente aquí. Estoy buscando... me falta uno de cuero para hacerme una mochila. No me sirve para nada. Esta tontera. I really like your body. I really like your body. I cannot control my body. Pero no encuentro ni una vaca, yo no sé por qué. Mira, ovejas y estas locas de remil cojones que son unas ladronas. Te quiero con mi talancha. Por qué te quiere entrar a mi pieza y no lo voy a dejar. Ah, está en mi pieza. ¡Ay, mira! ¿Y cuál es la gracia encontrar el de 4, cierto? Pero solo hay de 3. ¿Habrá posibilidad de encontrar el de 4? Pareciera que no. Bueno, los devuelvo. Tú.
like your body. I really like your body. I really like it now. ¿Qué tan lejos está esto del spam? Esta persona está cerca de mis cosas. Se fue la Martu. Está esta gente acá. Pero yo creo que me voy a ir a... Voy a buscar mi independencia. To the left, to the right. To the front, to the back, yeah, yeah, I know. That's right. Solo necesito una vaca. Una te pido. Me voy a volver loca. Mira, cabrón. ¿Tú tenías una vaca o no tenías una vaca? Explícame. Apóyate en esto. ¿Qué hay a tener vos? ¡Uy, ese árbol! Ya, si quieres salir de cochete, ya. Sale. Au. Ah. You depend on my protector. Cabrón, ¿dónde cojones tienen las casas aquí? Para pam, para pam. La 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 la. Everybody's going to the party, have a real good time. ¿Qué es esto? Garras de rapidez. Disminuye el tiempo de espera cuando pegas. ¿Y esto cómo me lo pongo? Ah, no, mira, ahora soy... ¿Qué clase de...? ¿Cómo se dice? Ah, chao. No sé. Lo bueno es que pego más rápido. Para pam, pa, pa, pam. Un caballo me dará lo que quiero. Me va a dar un poco de pena, chicos, pero necesito comprobar. Me dolió, chicos, pero me dio lo que necesitaba, así que fue worth. Y me parece que nos vamos a quedar por aquí. Onda, me gusta aquí, así que voy a ir a buscar mis cosas. Hay un creeper ahí, una polla. No sé qué tan rápido funciona esto, pero bueno. Ya déjenme, fue por el bien común. Why do they always send the bomb? 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 Espérense, a ver, ¿dónde estamos nosotros? Allá están mis cosas. Necesito ir para allá. Y para acá está mi casa. Entonces... ¿Viste? Mira, aquí estaba viviendo yo. Me parece un lugar bastante... Aunque aquí... Aquí es como... Pienso. Amiga, ¿por qué silencias todo? ¿Cómo que silencio todo? ¿Qué silencié? ¿Qué silencié? ¿Cómo que? ¿Qué hice? Uy. Oye, la Martu se fue. ¿Ya no está jugando? ¿Vas a vivir cerca de la Martu? Quiero, pero la Martu está en un lugar complicado. No, ¿por qué cerró stream?
You know you love me. Seas así. Ahora podemos hablar, chiquillos. Ya se acabó el voto de silencio porque ya encontré cuero. Y yo dije que cuando encontrara cuero iba a volver a hablarles. Entonces ahora podemos hablar de nuevos. De nuevos. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cuánto tiempo? Actualiza, más actualiza.